Hoje, no Persona Colorada, aqui no programa do Inter, o destaque é com esse grande colorado, Luciano Potter, jornalista, palestrante, multimídia, um cara inovador na comunicação e um grande colorado, sempre muito epidérmico com os assuntos relacionados ao internacional. Uma alegria imensa te receber aqui no teu programa, no meu, no nosso programa, no programa do Inter, Potter. O programa do sócio colorado, né, Nani? Tenho 3 carteiras aí. Três carteirinhas. Uma minha, uma do meu filho mais velho e do meu filho mais novo. Ou seja... Que legal, cara. Que legal. Então, como é que começou? Tu nascesse na fronteira, né? E sempre teve uma relação muito forte com o Inter, mesmo morando longe de Porto Alegre na infância? Pois é, cara. Vamos lá. Meu pai era funcionário do Banco do Brasil, eu nasci em 1979. Aí, a primeira cidade que eu morei foi em Goiás, São Miguel do Araguaia. Não lembro de nada de lá. De São Miguel do Araguaia, a gente foi para Canguçu. Aí nasceu meu irmão. Canguçu é pertinho de Pelotas. De Canguçu, a gente foi para Ibiqui, na Bahia. Aí eu me alfabetizei na Bahia. De lá, eu lembro. E lá eu corri um sério perigo. Né? Um sério perigo mesmo, de verdade. Porque eu tenho foto com camisa do Vasco. Né? Não tinha a mínima ideia do que era, porque devia ser o dia do futebol na escolinha lá. E aí, meu pai... Eu perguntei pro meu pai, tá uma camisa do Vasco? Assim, cara, não tinha camisa do Inter para vender. Nós estávamos na Bahia. Só tinha do Flamengo e do Vasco. Não tinha nem do Bahia e nem do Vitória. Porque era uma cidade de 3, 4 mil habitantes. Porque o pai topava ir para as agências do Banco do Brasil que estavam abrindo. Até esse exato momento, eu não tinha nenhuma noção do time que eu torcia. Achava legal o futebol, lembro do Zico errando o pênalti em 86, eu estava na Bahia ainda. E aí, o pai, para ficar perto da família dele, se muda para Alegrete. Tem uma chance de trabalhar no Alegrete. Então, a gente sai lá na Bahia, nasceu a minha irmã, a minha primeira irmã. E aí, eu vou para Alegrete. Em Alegrete, tudo muda. Em Alegrete, eu descubro que o time do meu pai é o Inter. Na primeira casa que a gente morou, eu estou falando de 87. Eu não lembro direito, mas eu lembro muito bem do Inter chegando nas finais do Brasileirão. Eu lembro do gol do Amarildo lá no Mineirão. Eu lembro... Golaço, jogadaça do Norberto pela ponta direita. Exatamente, na prorrogação, isso, né? Que época boa, né, Hernani? Semifinal, prorrogação, emoção em todos os momentos, né? Mas enfim... e aí eu lembro muito do dia das 2 finais, né? A final no Beira-Rio e a final no Maracanã, que era para ser 10-0 pro Flamengo lá, antes aqui, né? 2-0 pro Flamengo e 10-0 pro time do Flamengo, era 600 vezes melhor que o do Inter. Foram 2 finais encardidas, 1-1 no Beira-Rio, e só 1-0 lá no Maracanã. E ali eu lembro que eu despertei, assim, né? Despertei mesmo. O gauchão, ele era perdido, lembra? Ele não era como hoje, ele era meio que espalhado pelo ano. Tinha algumas confusões ali dele, né? E o Campeonato Brasileiro mudava, às vezes era no primeiro semestre, às vezes no segundo, ainda nesse final dos anos 80. O calendário ainda não estava bem firmado e o Campeonato Gaúcho era mais longo. O de 88 acaba em 89, por exemplo. Ganhou o século em 89, né? Enfim, então, assim, aí aconteceu um detalhe. Nesse período aí tem uma passagem tua que eu quero depois frisar. Uma passagem maravilhosa tua. Eu acho que eu vou contar ela. Eu tenho certeza que eu vou contar ela agora. Da primeira casa que eu morei em Alegrete para a segunda casa, teve uma troca total, assim, de entendimento do mundo. Porque eu fui para um bairro que tinha um monte de cara maior que eu. Eu estava num bairro com a gurizadinha na minha idade, eu fui para um bairro que a galera era muito mais velha que eu. E essa galera me apresentou para um monte de coisa. E tinha um joguinho na rua, me apresentou para música, me apresentou para um monte de coisa. E aí tinha um joguinho na rua, eu era o menorzinho, mais jovem, me colocaram no gol. E eu fechei o gol na rua. Fechei. O jogo era o seguinte, as traves eram na calçada, e aí a calçada e a rua era o campo. Então as traves ficavam no cantinho. E aí tinha o goleiro mais famoso do Brasil, era um cara chamado Cláudio André Mergen Tafarel. E aí os caras me apelidaram de Tafarel. Aí eu virei o Tafarel no bairro. Tafarel. Mandei uma carta pro Beira-Rio para contar essa história para o Tafarel. E o Tafarel respondeu a minha carta. Cara, essa história é maravilhosa, de tu mandar a carta e o Tafarel responder a carta e a carta chegar na tua casa em Alegrete. Essa história é fantástica. Com um envelopinho do Inter. Cara, eu lembro de manhã, um dia de sol, de chegar o carteiro, alguém pegar, gritar para mim que tinha uma carta do Inter para mim.
e eu abri a carta, era uma foto dele autografada com um recadinho assim. Uma espécie de cartão postal, né? Exatamente. E aí, Hernani, de tanto me mudar, foi pro saco a carta, eu não tenho a mínima ideia. E anos mais tarde, eu tô no Patrola na RBS TV, faço uma matéria com o Tafarel, conto essa história para ele, e ele ainda tinha os cardzinhos, que era ele com a camisa da seleção brasileira, com uma chuteira, Perusso, acho, abraçando uma chuteira, assim. E aí ele fez o mesmo recado que tinha naquela época lá, e aí isso aí eu tenho. Isso aí eu tenho. Cara, fantástico. Malharia Perusso, que era patrocinadora do material esportivo do Internacional das categorias de base por muitos e muitos anos, nas décadas de 80 Não, e é uma 90. época mágica, né? A Alegria tem o FIPAM, né? Que é sub-13. E aí eu lembro que o pai me levou no FIPAM, alguns aninhos mais tarde, os jogadores do Inter jogaram umas revistas para a torcida. E o pai pegou uma revista. E era uma revista que contava a história do Inter. Cara, essa revista era a coisa mais importante para mim na vida, assim, sabe? Uma revista que o Inter tinha feito, não tenho a mínima ideia de quando, como foi. Era em homenagem ao aniversário do Beira-Rio? Mesmo que tu tenha acertado, não vou lembrar, não vou conseguir precisar para ti exatamente o que era, mas era uma revista que contava a história. Então eu tinha a cartinha do Tafarel, eu tinha a camisa de 92 da Copa do Brasil, eu tinha essa revista e eu tinha um disco em LP com narrações famosas, né? Principalmente dos gols, obviamente, da década de 70, né, cara? Que legal, cara. Enfim, assim nasceu. E aí minha família toda é colorada, meus irmãos, todos eles são colorados, minhas irmãs, minha mãe, meu pai, né? E aí, naturalmente, virei colorado. É isso. E como é que foi o momento de encontrar o Tafarel, de recordar essa história? Cara, fantástico, assim, a emoção daquele momento. A matéria não era para isso, né? Mas aí eu lembrei de contar essa história para ele lá. A matéria era o cara que estava de volta para Porto Alegre, né? Enfim, tinha um papagaio que cantava El, saque a sua, Tafarel, né? Era tipo uma espécie de perfil, assim. E aí, eu lembro de não estar... Eu já tinha falado para ele outras vezes que ele era meu ídolo, né? Todo ídolo fica meio sem jeito quando a gente fala isso para a pessoa, né? Mas aí ele foi muito carinhoso comigo, assim, depois, assim, sabe? Eu acho que o Tafarel entendia, porque o Tafarel virou um ídolo brasileiro, né? Não só mais a torcida do Inter, né? Ele dizia para mim que tirava muita foto, autografava até a cabeça do Grêmio, assim, os caras pediam para ele, né? Porque ele virou o goleiro do Tetra, né, cara? E antes disso, ele pegou aquele monte de pênalti lá em 88 nas Olimpíadas. Depois ele nos colocou, 10 anos depois de Seul, ele nos colocou na final da Copa lá, né? Lá contra a Holanda, lá na França, enfim. O Tafarel fez uma história do futebol brasileiro, né? Então acho que ele estava muito acostumado com essa idolatria, de alguma maneira, né? Mas enxergar o Tafarel como colorado foi uma coisa, um símbolo de eu querer ser colorado. Porque o Inter não vencia naquela época, né? A gente foi 2 vezes vice-campeão brasileiro. Quem ganhava o gauchão naquela época era o Grêmio. Aí teve o gauchão de 91 do Alex Rossi, depois 92 a Copa do Brasil e o gauchão. Aí o Inter dá uma freada, né? O Grêmio começa a virar um novo jogo na década de 90, que vira um inferno pra gente, né? Enfim, e aí depois, né, cara? Bom, aí eu já tô avançando demais nessa. Mas voltando à questão do Tafarel, ligando e voltando e vindo no tempo mais para cá, e depois a gente vai voltar mais no passado um pouco, Potter. Hoje, tu és amigo muito próximo de verdadeiros ídolos, de qualquer colorado, inclusive do Luciano Potter. Como é que é essa relação do ídolo que vira amigo? Rafael Sobis e tantos outros. O Sobis é a pessoa mais próxima, de uma maneira, assim, né? Quando o Sobis ainda jogava pelo Inter, eu fiz um acordo comigo mesmo que eu não ia nem elogiar ele, nem criticar ele. Por uma questão ética, né? Então ele fazia um golaço, né? Enfim, eu ficava quieto. Porque eu conheci o Sobis antes do gol lá no Jacone. O Sobis subia na Rádio Atlântida, porque ele gostava de rock, para ir em alguns programas da rádio que tocavam rock. Principalmente o Pijama Show. Então a gente conhecia como Rafael do Inter, que morava na arquibancada embaixo do Beira-Rio, então era muito pertinho ali do Morro Santa Teresa. Caminhando dava 10 minutos. Né? Se ele pegasse um táxi naquela época ali, dava 3 minutos, eu acho, do Beira-Rio. Porque ele literalmente morava embaixo da arquibancada. Sim. E aí, de repente, ele mete aquela bucha, e aí nós ficamos nos perguntando, é o Rafael que vinha aqui? Não, é o Rafael. Tá, e aí beleza. Aí, bom, aí a magia aconteceu, né?
Primeiro a gente teve aquele campeonato roubado lá em 2005, e aí Deus nos deu em quádruplo, né, o outro ano. E é uma coisa estranha, porque eu conheço outros lados dele, né? Eu lembro que teve uma vez que o Grêmio começou a namorar ele, e ele estava meio triste com o Inter, assim, que o Inter não tinha feito proposta para ele, e ele começou a brincar, olha, cara, olha, daqui a pouco eu aceito. Cara, se tu aceitar, eu nunca mais falo contigo. Tu vai estragar a tua idolatria, tu vai fuder com a idolatria, tu não vai ser campeão da América no Grêmio, não vai rolar. Isso não vai rolar, tu não vai ser ídolo dos dois times, e tu vai fuder com a idolatria. E ele dava risada, né? Porque eu acho que ele nunca toparia, obviamente, ele só fazia aquilo para nos provocar, né? Nas jantas, né? Bah, e aí, Hernani, vira um filme, né, cara? Porque eu nunca imaginei que isso ia acontecer, né? Nunca imaginei. Nunca imaginei que eu jantaria na casa do Tafarel, né? Que eu viraria realmente um amigo do Sobs. O amigo é aquele cara que tu conversa outros assuntos com um cara que não seja futebol, né? Enfim, Rafael acabou de virar pai novamente agora, né? Então, vira uma outra coisa, sabe? Os meus guris não entendem o Rafael como um ídolo do Inter, sabe? Entendem como um cara que vai no churrasco lá em casa de vez em quando, umas jantas, sabe? Incrível isso, né? Claro que eles vão ter mais noção quando eles crescerem mais, e aí irem pro YouTube e enxergarem que aquele carinha que vai na janta do papai lá, né, fez por nós, né? Mas, enfim, dá para separar as duas coisas, assim, né? Dá para separar. Tem uma história boa, Hernani, que eu já contei algumas vezes, que foi o seguinte, né? O Rafael é muito, muito mão de vaca. Muito, muito, muito mão de vaca. E aí, uma vez, ele me pediu ingressos pro Planeta Atlântida. E eu assim, cara, vai te ferrar, cara. Sabe? Pediu dois passaportes de camarote. Dava 800 pilos, dois. E eu assim, cara, tu ganha 500 mil reais. Compra essa merda. Né? Aí eu falei assim, e outra coisa, tu nunca me deu nada. Aí ele escreveu na mensagem de texto assim, serve 2 Libertadores? Eu liguei para todos os patrocinadores do Planeta e falei assim, cara, a gente precisa de 2 passaportes de camarote pro Rafael Sobis. A gente conseguiu lá, acho que foi com a Nova Skin. Aí ele botou a camisetinha na Nova Skin e foi lá curtir o Planeta Atlântico. Ele adorava umas bandas. Ele também é amigo de muitas bandas gaúchas, né? E depois que ele foi para Minas Gerais, ele conheceu toda aquela galera da música lá, né? Jogou no Cruzeiro, amigo do Samuel Rosa, né? Inclusive dos atleticanos lá do Jota Quest, né? Também tem cruzeirenses lá, enfim. O Rafael é um cara que faz amizade onde ele para, assim, porque ele deu muita sorte, né? Linkada à competência, né? Quando ele vai para Abu Dhabi, lá ele ganha com um time que nunca ganhava. Ele vai para o Fluminense e ganha. Ele vai para o Cruzeiro, aí recupera o Cruzeiro. Ele vai para o Tigres lá, e aí a gente sofreu na pele aquele timaço o Tigres, né? Tigres, né? Tigres do México, né? 2015. Tigre é o do Argentina, né? Enfim, então é um cara muito vitorioso, né? É um cara que vai para muitas cidades e ser tratado com muito carinho, né? Ele é ídolo em muitos clubes, né? Porque tem uma carreira muito bonita, né? Um cara muito inteligente dentro do campo, de fora do campo. O Rafael ele sobra na média, né? Dos jogadores de futebol. Sobra léguas, né? Enfim. Voltando no tempo, o guri lá do Alegrete, quando é que decide enveredar pro amado e sofrido jornalismo? Meio que caiu no colo, acho, Fernando. Meio que caiu no colo. Porque eu lembro de fazer um teste vocacional, e aí no teste vocacional deu, obviamente, umas matérias de humanas, né? Afastou qualquer coisa de biologia, então a medicina estava fora, de matemática, física, então caíram todas as engenharias, né? Aí foi para as humanas, aí podia ser direito, podia ser publicidade e propaganda, podia ser relações públicas, podia ser, sei lá, relações internacionais, né? Eu achava legal diplomacia, achava legal viajar pelo mundo, né? Enfim, e eu lembro que tinha que ter um curso já para poder estudar na Escola Rio Branco, lá em Brasília, para fazer o curso de diplomacia, né? Eu falei assim, tá, então vamos fazer jornalismo, que eu acabo podendo trabalhar com paixões na minha vida. Eu era assinante da revista 7, da revista Bis e da Placar, né? Que eram as 3 paixões da minha vida. Eu gostava muito de música, adorava filmes e séries, mais filmes naquela época, e futebol e esportes eram orgânicos, assim, né, para mim, né? E aí eu fiz jornalismo para poder trabalhar com isso, e as coisas acabaram se encaminhando para isso, né? Mas eu nunca pensei que eu trabalharia em rádio, eu pensei que eu escreveria. Eu queria escrever, eu achava que o meu forte era escrever. E aí abriu uma vaga de estágio na Gaúcha, eu comecei naquela coisa, lembra? Rádio escuta. Claro que sim. Tu talvez seja uma das últimas gerações do rádio escuta, né? Olha, esses dias eu estava fazendo as contas, eu acho que eu fui, cara, eu acho que eu fui o penúltimo rádio escuta da Gaúcha.
Ficava ouvindo os outros jogos e rádios de outros lugares num tempo pré-internet, né? E no jornalismo, escutando a Guaíba, escutando as rádios de São Paulo. A internet estava nascendo, a gente só tinha um computadorzinho com Netscape e Internet Explorer, né? Enfim, então a gente só navegava em sites, não existia nada disso que existe hoje. Aliás, muito, muito longe disso. Eu estou falando de 99, 2000, né? E aí eu começo no jornalismo, fico 6 meses no jornalismo, eu era produtor, o estagiário de produção do Plantão Gaúcha com o Silvio Benfica, que era dividido entre jornalismo e esporte. Sim, e aí abriu uma vaga no esporte, aí eu entrei no esporte, então eu fiquei 1 ano e meio estagiando no esporte e 6 meses no jornalismo. E aí acabou meu estágio, não tinha vaga para me contratar, e fiquei 6 meses desempregado e abri uma vaga na Atlântida. E aí, como eu já tinha passado pela Gaúcha, me colocaram já na final, digamos assim, sabe? Já fui disputar a final da vaga. E aí, passei e, bom, e aí a carreira começou, né? Cara, que legal, que uma bela trajetória. Hoje, tu te reinventou, né? A comunicação mudou muito nesses últimos aí 25 anos, nos últimos 35 mais ainda. O jornalismo lá, o acadêmico no início da faculdade não existe mais como ele era. Tem algumas coisas que se mantêm, algumas noções, alguns procedimentos, principalmente, mas as ferramentas são totalmente diferentes. E tu foi te reinventando. Hoje, palestrante, apresentador de podcast, sucesso nos podcasts, e neste meio aí teve várias trajetórias em vários programas, que depois eu quero recapitular um pouquinho, pelo menos, disso. Mas o Luciano Potter profissional hoje, de onde surgiu o palestrante e como que essa reinvenção aconteceu? Foi natural? Nenhuma criança, né, Hernani, quando perguntada, quando criança, fala que quero ser palestrante, né? Palestra é uma apresentação que cai no teu colo. E a minha história é bem simples, assim, de alguma maneira. O Marcos Piangers, que trabalhava comigo no Pretinho, vai para um evento lá no Texas chamado SXSW. É um evento de cinema, de música e uma parte que eles chamam de interactive, que é a parte mais legal do evento. São 5 dias de palestras dos mais diversos temas, tipo assim, tu entra numa sala, astronautas da NASA, tu entra na outra sala, tá o diretor de filmes da Paramount Pictures, tu entra na outra sala, tem um médico falando sobre cannabis, tu entra na nossa sala, tem um cara contando a história dele como designer gráfico, né? São dezenas de palestras por hora. E o evento é espetacular, porque é espalhado pela cidade, em vários hotéis, então tu vai pulando de palestra em palestra. Aí o Piangers voltou e tinha uma obrigatoriedade, porque ele foi pela Rádio Atlântida, que era entregar uma palestra de tudo que ele achou mais legal do evento, né, para um patrocinador, que eu acho que era uma universidade, não lembro qual era. O Piangers eu vi a palestra dele, achei muito legal o evento, muito legal o Piangers palestrando. O Piangers começou a dar essa palestra em faculdades, aí um cara chamou ele para dar na empresa dele, e aí ele começou a cobrar, passou uns 4, 5 meses, ele disse, tu precisa ter uma palestra. Tu gosta de palco, a gente já fazia teatro no Pretinho, apresentações, né, algumas coisas em palco, né, vamos criar uma palestra para ti. Então a gente ficou entre o Pretinho da uma, saímos do ar às 2, então às 2 até às 6 da tarde, criando uma palestra para mim. Aí, o Pedro foi para casa, a gente definiu um assunto que combinava comigo, eu era um bom observador, assim, do mundo, então, cara, vamos contar as mudanças do mundo. Tu gosta desse assunto, tu gosta de inovação, vamos contar isso aí. E aí ele fez a palestra, eu achei legal, mudei uma coisa ou outra, e comecei a distribuir de graça para amigos meus em faculdade, professores já, né? E aí começou a girar e foi a mesma história. Um dia um cara viu, perguntou no final quanto é que é. Eu assim, quanto é que é? Meu Deus, tem uma oportunidade aqui. Como eu assim? falei tanto, ele fechado. Eu, puta, tu podia ter cobrado o dobro, né? E aí começou as coisas acontecerem. Só que isso aí, eu tô falando de 2016, 17. Eu fiquei fazendo todas as coisas ao mesmo tempo, quando não dava tempo para fazer uma palestra. Só que aí, Hernani, teve a pandemia, volta para casa, zera tudo. Na pandemia, todo mundo se reinventou, né? Todo mundo se olhou. Todo mundo ficou em casa, se olhando, né? Na frente de uma tela, como a gente está hoje aqui. Enfim, as coisas começaram a
a mudar dentro de mim, assim, aí acabou a pandemia, deu aquele boom de eventos, e aí começaram a me chamar muito, isso começou a ser legal, isso faz eu manter vivo o estudo, né? E aí, cara, esse ano eu falei assim, cara, tá na hora de tratar isso como uma prioridade na minha vida. Porque, por exemplo, quer ver uma coisa? A gente está gravando isso aqui numa terça-feira, 28 de outubro de 2025. Depois de amanhã, eu vou para Brasília dar uma palestra. Nunca, quem me convidou para dar palestra, nunca me ouviu. Não tem a mínima ideia de pretinho básico, de sala de redação, se eu sou colorado. O cara viu uns vídeos meus no Instagram, assistiu uma palestra minha no YouTube e me chamou lá para resolver o problema do evento dele. Né? Eu falo sobre escuta, né? Já que eu estou há 20 anos escutando, né? Eu falo sobre escutar, né? Tem duas frases tuas sobre isso e que eu queria pontuar e dizer que, então, as palestras hoje tomaram vida própria, né? Elas estão além do profissional de microfone Luciano Potter. Elas tomaram vida Hernani, própria. esse ano, cara, vão ser, sei lá, quase 60 palestras. E tu acredita nisso? Quanto mais ouvimos histórias, mais mudamos as nossas? Tenho certeza absoluta. Essa frase é muito legal que tu fizesse certa feita aí numa dessas palestras. Eu achei muito bacana. A nossa vida, a gente chegou até aqui porque a gente ouve histórias. Tem histórias tão grandes, tão grandes, tão grandes, que os 2 livros mais vendidos do mundo são de 2 grandes histórias. Grandes histórias. Estou falando da Bíblia e do Corão. A gente se encanta com uma história. A criança que é pura, quando tu começa a contar uma história, ela larga tablet, ela larga tudo para ouvir a tua história. A gente adora aqueles amigos que na mesa do bar contam histórias engraçadas ou tristes, ou sei lá, a gente é apegado a isso, a gente presta mais atenção no mundo assim, né? E a nossa profissão, Hernani, ela tem uma dádiva, né? Porque ou a gente relata a história acontecendo, ou a gente pergunta para os atores e atrizes da história. Melhor, para os personagens da história. Então, eu me dei conta disso mais tarde, né? E comecei, cara, esse sempre foi o meu papel. Eu sempre entrevistei pessoas. Eu trabalhei em diversos programas, ou eu estava conversando com amigos meus ali, ou eu estava entrevistando pessoas. Então, só um pouquinho, parou um pouquinho, vamos readequar aqui. Cara, tu gosta de ouvir pessoas histórias. Vamos começar a ouvir e contar as histórias. E assim foi, assim engatou, sabe? E aí hoje isso na palestra é meio que ao natural, assim. Como é que eu faço? Na palestra eu divido o escutar em 3 partes. Ouvir o mundo, ouvir o outro e ouvir a si mesmo. Se a gente for fazer a metáfora futebolística, um time de futebol é tudo isso. Tudo isso. Eu me apaixonei pelo Inter ouvindo o LP com as narrações, ouvindo as histórias do meu pai, né, do Inter, lendo jornais antigos, ou em livro, ou na revista que citei, o que caras fizeram, sabe? O gol do plano invertido, não sei o que, a história do Vicente Hall, sabe? Isso aí eu li. Alguém me contou essa história. É por isso que eu sou colorado. Né? No jogo ali, porque vamos lá, antigamente eu não assistia todos os jogos do Inter. Era impossível assistir todos os jogos do Inter. Nenhum colorado assistia todos os jogos do Inter. Nenhum colorado. Isso era impossível. Porque não passava na TV e o cara não conseguia acompanhar todos os jogos fora de casa. Né? Como é que o cara ia viajar o Brasil inteiro para acompanhar o Inter? Enfim, então eu tenho, assim, convicção, não é convicção, isso é ciência pura, não é minha convicção. O mundo funciona com a gente se conectando com outras pessoas e a gente se conecta com outras pessoas quando a gente ouve história. Né? Eu tenho certeza que quem está nos assistindo um dia abriu ali o Instagram, parou num vídeo emocionante, porque tem uma história contando, ficou no vídeo inteiro porque ele é engraçado, porque tem uma história engraçada. Eu tenho certeza absoluta disso. E quando a gente se dá conta disso de uma maneira melhor, todo mundo melhora, as empresas melhoram, a gente melhora, tu melhora. Enfim, é um complexo onde todo mundo ganha, né? Qual é a arte escondida no cotidiano? Que é um tema que tu vem abordando mais recentemente, inclusive dessa palestra para médicos. E aí fizesse essa frase que eu achei maravilhosa. Ouvir é uma arte escondida no cotidiano. Palestra sobre ouvir. Ela vem, Hernani, da bagunça que a gente está, né? Como a gente está absolutamente atolado de informação, a gente não consegue mais... Vamos lá. A resposta vai ser um pouquinho longa, mas eu juro por Deus que não vai ser chata. A geração Z, a galera que nasceu no ano 2000 para cá, não gosta mais de festa. Não gosta. Eles gostam mais de um happy hour ou se encontrar na academia, por incrível que possa parecer.
o mundo ficou muito barulhento para quem nasceu no barulho. E para a gente que não estava acostumado com isso, Hernani, virou insuportável, né? Qual é a joia do cotidiano? É a gente ter capacidade de pescar nessa pororoca aí, né? Os melhores peixes, né? E aí, quando a gente consegue um instantezinho daquela inundação de conteúdo, isso melhora a nossa vida. Então, é muito complicado a gente parar para ler um livro, a gente parar para ver uma série inteira, a gente parar... Agora, os filmes têm 4 horas, 3 horas e meia. Da gente ter saco para isso. Esses dias eu fui no cinema e teve intervalo no filme. Porra, intervalo no filme, Nani. Que isso, cara? Os filmes do passado tinha 3, 4 horas. Lawrence da Arábia. Eu não vou muito longe. Titanic, cara. Assistiu Lawrence da Arábia no falecido Cine Marrocos, no Menino Deus. Que loucura. Sabe, porque tá todo mundo com vídeos de 1 minuto, todo mundo vivendo essa insanidade que é, né, a comunicação hoje. Então, conseguir captar as boas histórias, porque hoje todo mundo tem que ter um pouco de selecionador. Antes as histórias estavam num jornal que eu tinha que assinar, numa revista que eu tinha que comprar ou assinar, numa TV que eu tinha que ligar, num rádio que eu tinha que sintonizar. E acabou, cara. Hoje eu entro no celular, já era. Se eu estou num grupo do WhatsApp, alguém mandou um link. Se eu abrir o Instagram, o Twitter, o TikTok, o Facebook e o YouTube, explode na minha cara, né, 300 coisas, né? Como é que a gente faz para a gente... E como é fácil se perder daí, né? E ficar perdido de horas e horas e perder o next, perder o início da trajetória, né? Exatamente. Então, a joiazinha, a arte, é achar essa arte. Onde está? Hoje de manhã eu acordei. Bom, a gente trabalha com isso, eu sou meio que obrigado a estar por ali, né? Nesse ambiente de rede social. E aí, cara, fui impactado por um vídeo de um guri que cortava cabelo na rua. Aí chegou um cara com uma câmera escondida, cortou o cabelo, deu de presente para ele uma viagem, para ele conhecer lá o barbeiro, que era o barbeiro moda dos Estados Unidos, e blá, blá, blá. E é uma história muito bem contada, eu me emocionei com isso, cara. Beleza, resolveu, entendeu? Eu acho que é isso. A gente não pode se cansar de buscar a beleza. E a beleza pode ter em qualquer lugar, né? Enfim, por que o futebol nos encanta? O futebol nos encanta porque a gente não sabe o que vai acontecer. Ele tem uma lógica, obviamente, né? E ele está ficando cada vez mais lógico pela distância da grana. Mas, cara, olha, o Flamengo e o Palmeiras podem ser eliminados da Libertadores essa semana. Potter, e nessa história aí, nessa trajetória, não tem como abordar todos os pontos, eu elenquei vários aqui, e é muito tempo, é muito assunto, é uma trajetória riquíssima, bem diversa, tem uma participação na criação e no fomento do Pretinho Básico, um programa que fez história, tem o programa Y, tem a participação no maior programa de rádio da história do Rádio Gaúcho, que é o Sala de Redação, enfim. Mas eu quero pensar algumas coisas rapidinho. Uma delas é o seguinte, a Atlântida FM lá num determinado momento começou a fazer transmissão de jogos, e aí teve um repórter meio afoito que em vez de fazer o depoimento do gol, queria sair correndo atrás dos jogadores. Te encrencou com a SEG quanto a isso? Algumas vezes, mais especificamente 2 vezes, né? Tem uma história maravilhosa, cara, de 2006, aquele ano mágico. Aquele ano a gente foi disputar um Grenal no segundo turno, no Estádio Olímpico. E aí, o Bola nas Costas foi fazer o seu primeiro jogo. Aquele foi o primeiro jogo da história do Bola nas Costas. Que legal. A gente só fazia Grenal, né? Aí, tinha uma coisa maravilhosa no futebol, que entrava o Grêmio em campo e depois entrava o Inter em campo, né? Mas a gente foi copiar as piores coisas da Europa. A organização da Europa a gente não copia, mas as coisas chatas da Europa a gente copia. E aí, eu tô lá na saída, porque o Inter saía do meio da torcida do Grêmio, né? Do meio, assim, tinha aquela coisinha assim para não tirarem pedra, e aí o Inter saía. E eu tô ali parado e tem um repórter isento, então, na Rádio Gaúcha, chamado Fabiano Baldasso. Aí o Baldasso olha para mim e fala assim, ó, quer realizar um sonho? Eu, como assim? Tu quer ou não quer realizar um sonho? Eu assim, qual sonho? Entrar com o Inter num Grenal no Olímpico. Como assim entrar? Na hora que os jogadores entrarem, corre com eles, que eles vão lá no outro lado do campo saudar a torcida do Inter. E aí tu chega lá e cumprimenta a torcida. Eu não sabia que era uma pegadinha. Hernani, só eu corri. Só eu corri.
Cheguei lá, eu já tinha entrevistado alguns jogadores do Inter, então eles me conheciam. E eu fui correndo, fazendo de conta que estava entrevistando eles, falando no ar, né? Correndo, atravessando, com o time do Inter. E aí eles fizeram uma linha para agradecer a torcida do Inter, e eu dei a mão pro Yarley e levantei a mão junto com ele. E saudei a torcida do Inter. Tem vídeo disso. Um repórter com uma camisetinha branca. Aí a SEG me mijou aquela vez. Né? O Yarley faz o gol nesse Grenal na goleira que eu tava, porque o repórter do Inter ficava atrás da goleira do ataque do Inter, então a gente mudava de lado, ao contrário do que as rádios tradicionais fazem, né? Que o repórter fica fixo ali, né? E aí eu fui vibrar com o Yarley, 2 beijadas da SEG naquela época. Eu acho que era o Rogério Amaral naquela época. E aí, mais tarde, recentemente aqui, tem um Grenal que o Inter ganha no Beira-Rio, que o Cláudio Vinck faz um golaço. Cláudio Vinck faz um golaço no Grenal. Um é um gol da Arangues de cabeça e o outro é do Cláudio Vinck. Ele faz um golaço e tira a camisa. Cara, eu junto a camisa dele. Desviro a camisa dele, abraço ele, junto com a torcida, que agora colou o Beira-Rio, não tem mais o posto, né? Aquela coisa toda. E aí eu recebo no outro dia uma ligação do presidente da SEG, Alex Bagé. Porra, recebi um vídeo aqui dos caras da CBF aqui. Cara, nós vamos ter que cancelar a Atlântida nos Grenais. Não, fala para eles que foi sem querer, que não sei o quê. Conseguimos contornar, assim, né? Mas então eu já vivi algumas alegrias aí, Hernani, bem interessantes, né? Bem interessantes. Essa aí de entrar em campo com o time é fantástica. A revolução do rádio através do Pretinho Básico. Eu não sei se foi uma revolução, né? Porque o formato já existia. O que eu acho que aconteceu ali foi estar um monte de gente certa, na hora certa, no local certo. A Atlântida passa por uma reformulação em 2007, entra o Fetter vindo do cafezinho, aí ele traz uma galera do cafezinho, no caso o KG e o Maurício Amaral, e bota o Porã ali, que já estava na Atlântida, né? E aí o resto... Grandes figuras. Para te ver, o time é forte, né? Aí eu entrava só no intervalo, depois do intervalo, para dar notícia de esporte, fazer o que o Ramiro Russo fazia lá no cafezinho. E com 2 dias eu já estava sentado na mesa, pedindo para sair, porque os caras estavam me destruindo no Orkut. Olha que loucura. Porque eu não era do cafezinho, porque eu tinha má vontade, que não sei o quê. O Fetter, não, relaxa, em 3 semanas ninguém mais te xinga. E aí pararam de me xingar, e aí começou. E aí o que o Fetter fez? O Fetter começou a somar gente. Aí entrou o Pianges, aí ele criou uma coisa chamada Estrelas Móveis, que era o Rodaica, o Neto Fagundes, o Mr. P no começo e o Davi Coimbra. Aí começa a entrar gente, aí entra o Pianges, aí entra o Duda Garbi, aí entra o Pedro Esmanioto, aí entra o Arthur Gubert, aí soma outras Estrelas Móveis, tipo o Cris Pereira, um pouquinho mais tarde o Nego Di, aí mais tarde o Gil Lisboa, aí passaram por ali também o Túlio, o Peninha. Cara, era tanta gente com poder de comunicação que aí eu acho que a revolução foi essa, Hernando, de alguma maneira, assim, sabe? A gente sempre teve mais audiência que o Pânico, que é uma marca nacional, sempre teve no Ibope, muito mais audiência que o Pânico. A gente viveu coisas do Pretinho Básico de bitomania, assim, sabe? De chegar em Joinville e ter 100, 200 pessoas no aeroporto, sabe? De quebrarem vidro de van. Cara, insanidades, assim, inacreditáveis, assim, que eu tenho como testemunha as pessoas que viveram isso com a gente, né? E também os meus colegas, que ninguém acreditava que a gente estava vivendo aquilo, né? Foi a primeira vez na vida, e talvez única desse tamanho, que eu senti o que era sucesso. Sabe? O que era estar num programa que as frases do programa eram pichadas nos muros de Porto Alegre. Sabe? E do estado do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Sabe? Porque o programa era muito forte em Santa Catarina também, né? Eu acho que não foi uma coisa revolucionária. Foi uma fórmula que, pela capacidade gigante das pessoas, deu muito certo. Sabe? Por exemplo, o Sala de Redação. O Sala de Redação deve estar na sua 3ª ou 4ª formação completamente mudada. Né? Aí o programa é grande. Por que o programa é grande? Porque o assunto é grande. Sim, o programa é a maior marca do Rádio Gaúcho, a maior audiência do Rádio Gaúcho em todos os tempos, né? É uma mesmo com tanta reformulação de nomes, né? Exatamente. Porque a fórmula é boa e, claro, porque os nomes que entram ali sempre são muito fortes, né? O Sala sempre teve isso. E o Sala também torna os nomes fortes. Isso que é importante. Tu tá no Sala, tu cresce por causa do Sala.
A saída do Bola nas Costas e do Caixa Preta foi uma decisão consciente ou algo aconteceu para dizer, tem que puxar o freio de mão? Totalmente consciente. Foram momentos diferentes da vida, né? Não tão afastados, mas diferentes. A do Caixa Preta eu estava fazendo 9 podcasts por semana. Aí eu saí de 6. Eu não sei se foi do Caixa Preta. Claro que o Caixa Preta, pela repercussão, pelo tamanho que tem, né? Fez um barulho, mas eu saí do Modo Importa, da Bolha, do Remix, sei lá, nem lembro mais os nomes dos programas que eu fazia. Enfim, então foi um momento assim de estar mais perto de casa, sabe? Porque os meus garotinhos estão crescendo, não enxergava eles durante o dia, chegava à tarde da noite, quase 8 horas lá, e eles já tinham tomado banho, já estavam na cama, eu falei assim, não, só um pouquinho que coisas irrecuperáveis estão sendo perdidas aqui. Aí comecei a sair aos pouquinhos de todas as coisas, para estar mais tempo com a galera, sabe? E tá sendo mágico, assim. Mágico. E hoje, Hernani, quando tu me fez o convite, eu fiquei pensando assim, mas eu devo ter perguntado isso partindo da nossa conversa. Mas, Hernani, futebol eu não acompanho mais como eu acompanhava antes. Não, mas é sobre tu e teu coloradismo. E as tuas histórias de vida. Relaxa. Então tá, beleza. Então acho que aí funciona, porque a obrigatoriedade de ver futebol passou para mim. Passou, né? Obviamente que eu continuo acompanhando o Inter, mas secar o Grêmio, por exemplo, nem não bola mais. Tá mais leve a vida para mim, né? O Inter é uma religião, é uma coisa que tu sabe a hora que vai jogar, aí tu tá ali para se irritar ou ser feliz, enfim, entende? Então, assim, é uma coisa que para mim hoje não tem mais um cargo de trabalho, né? Não tem mais um cargo de trabalho. Eu não preciso mais dar opinião sobre o jogo. Eu vou ali ficar puto numa derrota, ficar feliz da vida numa vitória. Tem alguns grupos no WhatsApp assim que eu posso brincar, tocar flauta, receber flauta, muito controlados, assim, porque eu sempre vi o futebol como diversão. Tem muitos colorados que me odeiam porque eu sempre enxerguei o Inter também como uma diversão. O Inter nunca foi a minha vida. Eu nunca fui o representante do Inter nos programas que eu estava. Eu era o representante do que eu pensava e sentia. Né? Eu não estava ali para ser o colorado. Os caras, não, mas tem o colorado, sabe? Não. E aí, tanto que eu pergunto para os caras, tem um grupo só de colorados? E o cara fala assim, eu tenho. Vocês concordam sempre? Não, a gente não concorda. Tá, e aí, quando vocês discordam, quem é que é o representante do Inter? Qual é que é a ideia aí de vocês que é representante do Inter e qual que não é? Aí acaba a discussão, né? Enfim, porque eu gosto de enxergar o futebol como uma loucura. O futebol, para mim, é loucura, Hernani. Não tem nenhuma explicação, cara. Tirando a galera que trabalha com futebol, tá? Eu entendo isso, sabe? Toda a máquina que faz o futebol girar, que é 0,01% do público do futebol, os outros 99,9% podem enxergar o futebol como quiserem. Pode enxergar o futebol como um jogo por mês, pode enxergar o futebol sem nunca ir no Brasil, pode enxergar o futebol acompanhando todas as mesas redondas, todos os influencers, todos os jornalistas, assistir todos os jogos, escutar as rádios 4 horas antes e 4 horas depois, beleza, do jogo, sabe? Enfim, o futebol, para mim, na minha medida, sempre foi debochar. A primeira palavra para mim era debochar. Obviamente mais do Grêmio, mas também de mim mesmo, sabe? Eu sempre fui um cara muito debochado comigo mesmo, né? De não se levar a sério. Só que para quem é muito apaixonado, isso é um problema, sabe? É um problema. É um problema. Mas vai por mim, é muito mais legal. Manga ou Klemer? Manga. Luiz Carlos Vinck ou Ceará? Vinck. Índio ou Figueroa? Ah, não, que sacanagem. Podem jogar juntos. Não, a zaga é Índio, Índio e Figueroa, e eu deixei de fora o Gamarra, o Bolívar e o Heller. O Heller estava aqui na próxima pergunta, mas então é Índio e Figueroa. Heller, Gamarra, Bolívar, Mauro Galvão. Grande Nossa! Bolívar. Mauro Galvão. Ficam fora, então, tá? Então é Manga, Vinck, Índio e Figueroa. Isso aí. Lembrei do meu irmão Álvaro aqui, que disse que o Índio é o maior jogador do Inter de todos os tempos. Assim, um beijo pro mano. Tem argumentos para botar numa mesa e discutir. Tem argumentos. Lateral esquerdo, Kleber, Jorge Wagner, para citar os mais recentes. Alex ali na lateral esquerda.
Eu já botei o Alex ali. Para não gastar uma vaga de meio campo, eu boto o Alex na lateral esquerda. Falcão é inquestionável? Não. Falcão, Fernandão, D'Alessandro, não tem disputa. E aí, é o seguinte, o meu pai diz que o Carpegiani é melhor que o D'Alessandro. Como é que um time não vai ter o maior artilheiro da história do clube na frente, que é o Carlitos? Como é que o Tesourinha, que o Luiz Fernando Veríssimo dizia que se tivesse contra o Uruguai no Maracanã, virava para 3-2 o jogo? Como é que nós vamos tirar esses caras? Né? Eu ia perguntar aqui, Tesourinha ou Valdomiro, e lá pela frente tem uma outra pergunta mais ainda complicada para ti. Como é que o Valdomiro não vai estar no time se é o maior ganhador da história do clube? Né? Então esse time vai ter 15, cara. Carlitos ou Rafael Sobis? Olha aí. Aí, o que eu faço? O que eu faço aí? O que eu faço? O que eu vou fazer? Eu vou botar o Carlitos. Porque se o Rafael Sobis fosse o maior artilheiro da história do Inter e tivesse uma disputa entre ele e o Nilmar e eu não escolhesse ele, ele ia ficar puto comigo. Carlitos. Quase 400 gols. É isso, né? O maior artilheiro da história dos Grenais. Então estamos com Manga, Vinck, Índio, Figueiredo e Alex. Falcão e D'Alessandro. Falta um nesse meio campo. Carlitos e Fernandão no ataque e falta o ponteiro direito. Tesourinha ou Valdomiro? Eu já botei alguém no rolo, então vou botar o Valdomiro. O Fernandão eu tinha colocado aqui na minha folha. O Fernandão sem ninguém do lado. Fernandão. Me cita quem te separou pro meio campo. Falcão ou Guinha Azul? D'Alessandro ou Rubem Paz? Tinga ou Carpegiani? Tá, então vamos fazer esse meio campo aí. Falcão, Carpegiani e D'Alessandro, Valdomiro, Fernandão e Carlitos. Puta que Manga, lá vai o Inter. Manga, Luiz Carlos Vinck, Índio, Figueiredo e Alex. Falcão, Carpegiani e D'Alessandro, Valdomiro, Fernandão e Carlitos. Agora o time que eu vi jogar. Tafarel, Luiz Carlos Vinck, Índio, Gamarra e Alex. Guinazu, Tinga. Não, calma aí. Vamos botar o Kleber na esquerda e vamos fazer o meio campo com Guinazu, Tinga, Alex e D'Alessandro. Fernandão e Sobis. Tafarel, Luiz Carlos Vinck, Índio, Gamarra e Kleber. Guinhazu, Tinga, Alex e D'Alessandro, Fernandão e Sobis. O Abelão na vida do Internacional, Luciano Potter. O maior treinador da história, não tem nenhuma dúvida. Absolutamente nenhuma dúvida. Porque o Abel está em momentos que fazem o clube ser o que é. Eu tenho o Abel extremamente triste, assim, porque o futebol é ingrato, e tenho as maiores alegrias com ele. Eu acho que o futebol é isso. O futebol, ele nos ensina isso. O dia mais triste de Inter da minha vida não foi o Mazembe e não foi o rebaixamento. O dia mais triste de Inter da minha vida, tinham pouquíssimas pessoas no Beira-Rio, era pandemia, e eu estava lá fazendo uma matéria, só iria para o ar, e isso foi cumprido se o Inter ganhasse o campeonato. E aí aconteceu aquele gol do Elenilson, aquela roubalheira contra o Corinthians aqui no Beira-Rio. Aquele é o dia mais triste. Eu fui convidado a ser retirado pelos brigadianos. Tinha, sei lá, 100 pessoas no Beira-Rio. Não eram torcedores, né? E eu lembro de voltar para casa a 30%, 30 km por hora no carro, sem acreditar que eu tinha vivido aquela tristeza. Porque faltava aquilo para mim, faltava o Brasileirão. E aí o Flamengo, o São Paulo faz o crime, e aí tem aquele gol daquele jeito, né? Aí tem aquela roubalheira na bola disputada com o Cássio, tem um pênalti escandaloso do Ramiro, o gol do Yuri Alberto é bem anulado, ele está realmente impedido, o gol do Elenilson também é bem anulado. Né? Mas aquele lance do Abel Hernandes e o pênalti são escandalosos. Tu tem toda a razão. Então, eu vejo o Abel... O Abel estava contra o Olímpia, né? Estava contra o Olímpia, né? Tava contra o Olímpia. Talvez pela minha idade na época, isso é maio de 89, eu ia completar 20 anos, eu tenho 10 anos mais do que tu, e ali foi a maior tristeza da minha vida até hoje. Não, assim, Hernani,
aquele foi o único dia que o meu pai me liberou de não ir na escola no outro. Ele sentou comigo, eu estava chorando de manhã, porque eu ia receber deboche dos meus colegas, e ele falou assim, hoje tu não precisa não. Parabéns ao seu Potter, que pai exemplar, rapaz. A única vez, eu assim, ó, Até e o pai sempre, o pai não deixou eu jogar no Flamenguinho lá, porque os treinos eram de tarde e eu perdi o FPAM. Porque, não, tu vai estudar, vai te fuder, tu não joga nada. Não, na real não foi assim a história. Me convidaram para jogar, né, e tudo mais, assim, para treinar, né? Tava montando o time da cidade, tinha os caras que vinham de fora, enfim, para jogar pelo Flamenguinho e o FPAM, que é um sub-13. Aí os treinos eram de tarde, teria que matar a aula ali a partir de outubro, novembro. E aí o pai, não vai matar a aula. E beleza. E aí eu fiquei com aquilo para mim assim, pô, que bonito, né, cara? Mais tarde, né? Fiquei puto, né? Mas mais tarde eu olhava para trás assim e falava assim, cara, que legal isso, cara. Meu pai, ele prezou pela educação, sabe? Ele me deu um exemplo ali, né? E aí eu comentei um dia isso com ele. Ele, não foi pela educação. Foi pelo Flamenguinho, que ia fuder com o Flamenguinho. Não jogava nada. O que não deixa de ser um grande ato também, né, Nani? Defendeu o clube da cidade. A vontade que eu tenho de falar com os pais de alguns jogadores aí para eles nunca mais vestirem a camisa do Inter é insana. Eu queria um monte de pai que nem o meu. Assim, não, que esperança. Que esperança. Potter, uma alegria imensa te receber aqui no programa do Inter. A conversa poderia tomar muito mais tempo, mas eu sei que tu tá cheio de compromisso aí. Quero te agradecer, dizer que foi uma alegria imensa. Há muito tempo já estava com essa ideia e que bom que a gente pôde conversar hoje aqui no Persona Colorada do programa do Inter. Hernani, primeira coisa, é um prazer tu me entrevistar, aquele carinha que eu escutava na rádio, né? Obrigado por esse carinho de verdade. Aceitei com o coração aberto, de verdade mesmo, né? Enfim, e para os mais jovens, toda má fase passa. Toda má fase passa. Eu achava que não ia passar, e aí ganhei a década de 2000 e outras coisas mais, né, com o clube. Vai passar. Pode acreditar que vai passar. É assim que é. Luciano Potter, Persona Colorada.